Este podcast é o patrocínio de Proton Mail, RapRap.pt e Rumos. Vou deixar os links na descrição. E sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Este é o podcast número 26 e hoje vou trazer algumas notícias e artigos que achei interessantes no mês de março. E sem dúvida o mês de março foi rico em muitas novidades. Tentei trazer aqui e juntar aquelas que achei que para vocês vão achar mais interessantes. Muito importante mencionar, antes de falar nas notícias, que os patrocínios são fundamentais e ajudam em muito para que este podcast e todo o projeto Linux Tech continue então ativo e a se conseguir de certa maneira suportar e autossustentar. Relembrar que podem acompanhar este podcast com uma aplicação em Android, basta depois procurarem por Linux Tech e vão encontrar os episódios mais recentes e os mais antigos no website oficial. Pratico estas de tecnologia e mais especificamente de GNU Linux, sou open source e software livre, mas não tiveste tempo de saber as novidades ou eventualmente alguma delas que te tenha escapado ao lado, este podcast é para ti. Portanto, fica atento porque as notícias e artigos de março vão começar. Já pensaram em ter uma distribuição que pudessem andar com ela em todo o lado e conseguirem gravar a vossa informação pessoal, não importa o computador em que estejam? Bem, se estão à procura de uma distribuição, o Debian Dog, uma distribuição que li nesta notícia ou neste artigo, o Debian Dog é talvez a distribuição ideal para ti. Como o nome indica, é uma distribuição com base no Debian e, segundo o artigo, é muito rápido e com foco em deixar o trabalho feito sem distrações. Mas se olharmos para o ambiente, para o desktop, é um pouco desorganizado e para os novos utilizadores não é o mais indicado. O Debian Dog é uma mistura de um Puppy, mas com base em Debian, porque o Debian Dog usa software Debian e ferramentas importadas do Puppy. O ambiente gráfico por defeito é o XFCE e o gestor de janelas o OpenBox. E o artigo apresenta mais especificações, por exemplo, do Debian Dog, podem então também ler. Eu posso dizer que o Debian Dog talvez seja uma excelente alternativa para quem procura uma distribuição diferente, mas do meu ponto de vista o ponto forte desta distribuição é a sua portabilidade, porque permite usar o mesmo SEO com os ficheiros instalados numa pen e ao fazer o boot pela pen poder trabalhar em vários computadores e terem sempre a informação, ou neste caso na pen no vosso dispositivo móvel. E como nunca fui muito fã do Puppy, eu sinceramente não é uma distribuição que me agrada ou que vá testar a correr logo pelo que vi a notícia. Portanto, não é uma distribuição que eu gosto, mas quem procura então uma distribuição portátil, achei este artigo muito interessante e talvez gostem também de testar e queiram também testar esta distribuição. Uma outra excelente notícia, um outro artigo que vi, está relacionado com a Cisco. A Cisco fez uma parceria com o Docker Container e, olhando para o mercado e ao ver que os seus clientes usam programas de contentorização, a Cisco decidiu avançar com uma parceria com o Docker ao nível do suporte e colaboração na área de vendas e engenharia. É interessante que esta parceria inclui já o Docker nos seus sistemas sem ser necessário os clientes instalarem. Ou seja, eles começaram a ver que os seus clientes começaram a instalar programas de contentorização e a Cisco viu que seria uma excelente parceria ter com aquela que talvez seja a aplicação mais utilizada ao nível da contentorização, que é o Docker. Portanto, mais uma excelente notícia é mostrar a força não só do Docker, mas também dos containers que cada vez mais está a crescer. Systemd 233 foi lançado com suporte para Python 3 e mais de 70 melhoramentos e correções de erros e algumas outras melhorias. Bem, para quem não tem bem a noção do que é o Systemd é o sistema init padrão que é utilizado pela maioria das distribuições Linux. O init, como já falei em tempos num outro podcast sobre aquilo que é, mas é um processo inicial do boot de uma distribuição Linux, onde carrega os processos do sistema e por aí fora. Portanto, não é o padrão de todas as distribuições, mas é o padrão da grande parte das distribuições que hoje são utilizadas. Por exemplo, o BSD e o Gentoo não usam o Systemd como padrão. Podem ver também na notícia as melhorias que traz. Então, o Systemd 233, portanto, antes tinha o Systemd 232. Portanto, podem ver então as melhorias
nesta atualização que foi feita, mas são algumas melhorias mais técnicas e algumas delas eu propriamente nem percebo bem o que é que fazem, mas podem também verificar nos repositórios da distribuição que estão a utilizar e que usam os pacotes do systemd 233 e ver se já têm então suporte. Em meados de maio será lançado o KDE Plasma 5.10, ainda em versão beta com mudanças no visual. Um dos aspectos que se destaca deste KDE Plasma 5.10 é o Folder View, que vem por defeito e não o tradicional desktop com os widgets. Eu confesso que eu não uso este modo do widgets, ou seja, não uso sinceramente os widgets que são colocados ou que já vêm por defeito no Plasma, e acho que sinceramente foi uma alteração importante terem colocado em Folder View, porque acaba por ser um pouquinho mais utilizado pelos utilizadores. Também vem com uma funcionalidade já mencionada, que é o Spring Loading, que é uma funcionalidade que permite navegar entre as pastas passando apenas com o cursor por cima, isto durante uma operação de cópia ou a mover algum ficheiro. A versão final, segundo mostra este artigo, será em agosto, sendo este o último update. Vai sem dúvida ser uma mudança que, sinceramente, como já tinha mencionado, fazia falta ao KDE, porque não acredito que os utilizadores, ou grande parte dos utilizadores, usem aqueles widgets todos ou utilizem algumas funcionalidades ou alguns widgets que já vêm por defeito no KDE, sabendo que o ambiente gráfico por si não é assim tão leve, não é que ele seja pesado, mas não é assim tão leve, e de certa maneira o Folder View acaba por ser melhor. Se quiserem colocar widgets podem colocar à mesma, mas vir por defeito com o Folder View, no meu ponto de vista, é a grande alteração do KDE Plasma, e acho que será muito interessante quando as distribuições começarem então a utilizar esta nova versão. Foi lançado a nova atualização do Wine na versão 2.3 com melhorias e correções. Por exemplo, em algumas aplicações como o Microsoft Word 2007, Malwarebytes, Zoner Photo Studio 18, que eu nem sei, sinceramente não conhecia esta aplicação sequer, e o 3D Mark 2001, entre outras aplicações, já podem ser então utilizadas via Wine. Ao nível dos jogos, houve melhorias em jogos como o TED Online, StarCraft 2, Mortal Kombat X, Final Fantasy e Witcher 3. Importante mencionar que isto é apenas uma pré-release, o que poderá ainda conter alguns problemas, mas para aqueles que são mais aventureiros ou se quiserem mesmo então utilizar, atualizem para a versão 2.3, que verão então estas melhorias que este artigo também apresenta. E mais uma atualização no Firefox 52, uma nova atualização que vem aqui corrigir algumas falhas de segurança. A 7 de março, a Mozilla lançou uma atualização com 28 correções de segurança e suporte para WebAssembly, o que permite ativar código a correr no browser, melhorando assim a performance das aplicações. Também esta versão de 52 vem já com os plugins Netscape API desabilitados, e isto já a Mozilla andava a mencionar há algum tempo, por exemplo até desde outubro de 2015. Uma outra característica interessante é que traz o Strict Secure Cookies Specification. Isto permite que sites inseguros não coloquem nenhum cookie como sendo seguro. É uma característica bastante interessante que de certa maneira vem aqui ajudar a trazer alguma segurança ou maior segurança ao Firefox. Por isso, quem tem possibilidade de atualizar para o Mozilla 52, que o possa fazer, veja na vossa distribuição, nas vossas distribuições, se já é possível, se já se encontram nos repositórios, ou então há sempre maneiras de instalar esta nova atualização. Um artigo interessante que gostei bastante de ler, publicado num blog no rosehosting.com, e este artigo fala de 6 comandos básicos de rede em Linux que devem de saber. Este artigo mostra e faz uma breve explicação sobre o que faz cada comando e com alguns exemplos. Estes 6 comandos são o ping, o netstat, o traceroute, hostname, root
E digo, estes 6 comandos dão muito jeito e devem de fixar, porque são comandos fáceis de lembrar e que muitas vezes acabam por ser utilizados. É verdade que numa componente de rede, mas nunca é demais conhecer, nunca é demais saber estes comandos, porque podem eventualmente dar jeito mesmo até em casa. E voltando novamente às distribuições, e uma delas que eu gostei bastante deste mês de ter sido, ou ter sofrido aqui uma atualização para melhor, que é o Parro Linux, que está na versão 3.5. Então, esta atualização foi feita no dia 8 de março, foi lançada esta atualização e vem com bastantes melhorias, com melhorias bem significativas. Por exemplo, tem suporte para o kernel 4.9.13, suporta também a versão mais atual do CUPS, suporta, por exemplo, também o VirtualBox e o VMware Guest, e houve também uma reimplementação ou uma melhoria do Zulu Crypt e CryptKeeper. São alguns dos programas que já vinham em outras versões, mas aquela melhoria que eu achei que foi aquela que já devia de vir desde a última versão, mas que finalmente fizeram, foi atualizar o Firefox, que passou da versão 45 para a versão 51. Portanto, eu quando comecei a utilizar o Parro Linux, quando vi a versão 45, eu até fiquei pasmado, porque não fazia sentido, sendo uma distribuição com foco na segurança, esta atualização, a atualização 51, sem dúvida veio corrigir muitas falhas. É verdade que o Firefox ou o Parro Linux com o Firefox instalado já tem vários plugins que permitem alguma segurança no que diz respeito, por exemplo, ao Java, entre outras questões, mas esta atualização do 45 para a versão 51 já fazia realmente sentido. Por isso, não vejo a hora de poder instalar. Não sei se já instalaram, se algum dos que está a ouvir este podcast já instalou, mas eu pretendo instalar e ver estas melhorias, ver também outras melhorias que aqui o artigo também mostra, mas sem dúvida vou gostar de experimentar. E falando novamente de outra distribuição, o Gentoo ou Gentoo, não sei sinceramente como é que se pronuncia, mas talvez esteja de certa maneira correto, Gentoo. Portanto, foi lançado uma nova versão e usa, para aqueles que não sabem ou que eventualmente nunca experimentaram, como eu nunca experimentei o Gentoo, o Gentoo usa o ambiente gráfico XFCE, o 4 na versão 4.12.1, também o kernel 4.9.12. Nas melhorias desta nova versão estão, como é óbvio, as atualizações dos pacotes já existentes nas anteriores versões, mas a grande novidade é que o file system é logo escrito quando corremos a distribuição em live mode, e isto é uma alteração significativa e uma alteração muito boa para os utilizadores, porque vão ser capazes e vamos ser capazes de instalar novos pacotes a correrem diretamente da pen, e se por alguma razão nós quisermos instalar no disco a distribuição, ela instala também os pacotes novos que foram instalados quando estava na pen em live mode. Portanto, é excelente esta nova atualização ou esta novidade que o Gentoo apresenta. Portanto, eu nunca testei o Gentoo, é uma distribuição já para um utilizador mais avançado. Também, sinceramente, nunca me deu grande vontade de poder experimentar. Mas, sem dúvida, esta nova atualização pode dar aqui alguma motivação para aqueles que talvez nunca usaram ou que pretendam experimentar em live mode, mas começar a instalar aplicações e ver como é que é. E se até gostarem, instalam já com tudo aquilo que experimentaram em live mode. Próxima notícia de 15 de março que saiu no site news.softpedia.com foi a terceira atualização ao kernel 4.10, ou seja, já está na versão 4.10.3 e já está disponível para testes nos repositórios do Arch Linux. Vem com uma série de mudanças, por exemplo, uma mudança em 94 ficheiros, portanto mudanças significativas, também 1076 inserções e 712 eliminações. A maioria daquilo que foi atualizado foram drivers, em especial de placas gráficas, AMD GPU, também Intel i915, Radeon VMW GFX, mas também foram feitas atualizações ao nível de placas wireless, Bluetooth, Ethernet e por aí fora. Depois, no que diz respeito à arquitetura, houve melhoramentos para a S390, também x86 e Extensa. Ao nível do file system, houve correções de ficheiros em AFS, BTRFS, FAT
NFS, entre outros. Portanto, quem já está a correr o kernel 4.10 deve atualizar para este novo update ou nova atualização que já está disponível, que ainda não o fez, como é óbvio. Falando agora na maior e talvez na melhor suite de Office, o LibreOffice tem um novo update, não só para a série 5.2, mas também para a nova série 5.3, ou seja, a série 5.2 sofreu o sexto update, ou seja, já está na versão 5.2.6 e a versão mais recente da série 5.3 passou para a versão 5.3.1, portanto foi o primeiro update da versão mais recente do LibreOffice. Muitos provavelmente têm a versão 5.2, portanto esta atualização tem um total de 64 melhoramentos e segundo a previsão do próprio website, na primeira semana de maio de 2017 vai sair a atualização 5.2.7, ou seja, vai sofrer a sétima atualização que marca o fim das atualizações para esta série 5.2 e portanto foi colocado o dia de 4 de junho de 2017 para o fim de atualizações desta série. Portanto, quem usa a versão 5.2 deve de atualizar para este novo update. No que diz respeito às atualizações na série mais recente, a 5.3, tem já características ainda experimentais, mas tem aqui algumas funcionalidades bastante interessantes, como por exemplo o Muffin. O que é o Muffin? O Muffin é um interface que significa My User Friendly and Flexible Interface. Ou seja, tem uma série de toolbars ou ferramentas ou barras de ferramentas que quando ativas mudam o visual então do próprio LibreOffice, dando ao utilizador a possibilidade de colocar o seu LibreOffice à sua maneira sem ter de ser o tradicional visual já habitual. E algumas destas barras de ferramentas são aproximadas do Office da Microsoft, ajudando assim talvez os novos utilizadores a fazer uma transição mais suave quando utilizam o LibreOffice. Para além disso, vem com correções de 100 bugs, entre outras características que podem ver também no artigo. A próxima atualização desta série, da série mais recente, a 5.3, está agendada para a primeira semana de abril, portanto será talvez uma das notícias do próximo mês e esta série terá suporte até dia 26 de novembro de 2017. Já ouviram falar no TinkerOS? Pois eu não, até ler esta notícia. O TinkerOS é uma distribuição Linux para a board da ASUS Tinker, com base no Debian. E para quem não sabe, esta é uma board ARM-based, é do estilo Raspberry Pi, Banana Pi, Pine 64 e por aí fora. Portanto, na notícia está lá um link onde explica também alguns pormenores sobre esta board da ASUS. Mas esta notícia sobre o TinkerOS tem aqui uma nova atualização, sofreu uma nova atualização esta distribuição para a versão agora atual 1.4 e segundo o artigo, um dos melhoramentos mais significativos foi no boot do sistema. Para terem uma noção, na versão 1.3 passou de 24 segundos no boot para 13 segundos de boot após esta nova atualização para 1.4. Portanto, foi significativamente um grande melhoramento. Depois, não tem assim muitas mudanças. Algumas foi ter, por exemplo, adicionado o protocolo NTP, o Synaptic Package Manager e algumas bibliotecas como modelos Wacom e também atualizações ou melhoramentos em Xserver. Esta board da ASUS vem também com o ARM-based Mali, a 764 GPU, com suporte também para H.264 e H.265. Já vem também com suporte de Rocket Chip RK3288 Cortex A17 quad-core 1.8 GHz, portanto já é muito bom. E a ideia era já vir com o Rockchip Player. E o que é que o Rockchip Player trazia, ou traz, ou oferece? Ele iria oferecer nativamente suporte para conteúdo de vídeo HD e UHD. Mas como ainda não está pronto, pode ser que na próxima atualização seja dado este suporte. Portanto, quem estava à espera deste melhoramento ou desta atualização, quem está a utilizar esta board, acredito que tenha ficado um pouco desiludido por isso não ter acontecido. Mas de qualquer das maneiras, vemos aqui algumas melhorias significativas em relação a esta board. Já usaram o Digicam? Bem, o Digicam é um software para edição e organização de imagens e sofreu este mês uma nova atualização para a versão 5.5.0.
que vem melhorar na forma como o programa usa os recursos do computador e com uma melhor organização ao nível de pesquisas duplicadas. Também quando é feito um scan ao projeto, ele vai validar tudo aquilo que está ligado, inclusive algum NAS que possamos ter ligado no computador. E portanto houve um melhoramento que é ignorar a informação, diminuindo assim o tempo de scan feito. Portanto, se tiverem algum NAS ligado, quando é feito um scan ao projeto, esse NAS não vai ser então lida a essa informação. Em resumo, foram corrigidos sem problemas. Também atualmente suporta 931 formatos RAW de vários modelos de câmaras. Portanto, esta atualização também vem aqui melhorar este software. Também notícias relacionadas ao lançamento do Fedora 26 Alpha. Até à data de gravação deste podcast ainda não saiu nenhum pormenor sobre esta versão, que provavelmente vai sair dia 28 de março. E digo provavelmente porque o lançamento da versão Alpha estava também agendado para dia 14 de março, mas o mesmo não aconteceu e foi reagendado para dia 21 de março, que também não aconteceu. Isto porque existem alguns erros críticos que precisam de ser corrigidos e daí terem feito o atraso do lançamento. Mas é curioso que este tipo de atrasos também dizem muito sobre uma empresa. Ou seja, o Fedora funciona um pouco do género ou se lança algo bom ou não se lança. E não é a primeira vez que o Fedora atrasa este tipo de lançamentos. E para mim, como utilizador, e acredito que muitos que estão a ouvir também poderão pensar da mesma maneira, isto dá a ideia de existir um bom suporte por trás e dá confiança depois de instalar um sistema, onde nós sabemos que houve trabalho, houve dedicação para que nessa atualização as coisas corressem bem. E apesar de eu não utilizar o Fedora, a experiência que tive com o Fedora foi a melhor experiência que eu já tive com qualquer distribuição que testei. Quando eu digo melhor é no sentido geral, não tive realmente nenhum problema, mas isso eu já tinha mencionado há um tempo atrás. Quem escolher realmente utilizar o Fedora vai sentir confiança no sistema e vai ver logo a diferença deste sistema para qualquer outra distribuição. E continuando nesta onda de distribuições, foi atualizado o Chakra com o codename Godel, que é um fork do Arch e é uma semi-rolling release. E para quem não sabe o que é uma semi-rolling release, é uma distribuição que, regra geral, não faz update ao core do sistema, ou seja, ao kernel ou drivers, por exemplo, mas faz o update às aplicações, repositórios e por aí fora, diferentemente de uma rolling release que faz o update a tudo. Algumas características do Chakra é que vem com um instalador Calamares, agora na versão 3.0.1.91. É verdade que esta não é a última versão do Calamares, mas esta nova atualização permite aos utilizadores instalar o sistema usando o File System BTRFS e o Lux. Este último, de facto, nunca usei. Também foram feitas várias correções de erros e melhoramentos na gestão de partições. Eu continuo a dizer que se todas as distribuições usassem o Calamares como um instalador por defeito, isso iria facilitar muito a transição dos utilizadores do Windows para o mundo Linux. Isto porque o Calamares para mim é talvez o mais simples instalador que foi feito. Tanto que a distribuição do zero, quando lançar a versão 2.4, já vai incluir o Calamares, o que vai ser uma lufada de ar fresco na instalação do sistema. Depois também o KDE Plasma, nesta distribuição do Chakra, está na versão 5.9.2, também o KDE Frameworks na versão 5.31 e houve também melhoramentos a nível visual. Olhando também para o core do sistema, não só o core e os drivers, por exemplo, o kernel está na versão 4.8.6, o systemd que é utilizado está na versão 231, o Qt5 na versão 5.7.1 e o Qt4 na versão 8.7. Em relação aos drivers, foram atualizados, os drivers open source foram atualizados e adicionados também drivers proprietários da Nvidia e outras placas gráficas. Portanto, ao que parece, esta distribuição parece-me ser uma ótima escolha para quem quer usar o Arch Linux, mas de uma forma mais simples. O que eu vejo aqui é que é bastante simples a sua utilização. Mas para terem uma noção e uma ideia melhor de como é que funciona o Chakra, o FC2 Linux tem um vídeo que vou deixar também na descrição para verem como é que é o funcionamento do Chakra.
E tinha de falar sobre o Ubuntu, e uma das notícias que achei interessantes é que a Canonical vai estender o suporte ao Ubuntu 12.04 aos utilizadores que paguem. E eu estou a falar de empresas que usam servidores, não de um utilizador comum. Isto faz todo o sentido continuarem a dar suporte, porque muitos usam, por exemplo, a versão 12 do server do Ubuntu. Mas na cabeça de alguns isto talvez não faça rigorosamente sentido nenhum. Talvez até possam dizer, então, mas se existe outras versões LTS, já a versão 14 e a versão 16, para que continuarem na versão 12? Mas do ponto de vista empresarial e de cliente final, mexer num servidor não é a mesma coisa que atualizar um PC local. Por isso muita coisa pode correr mal e isso pode implicar também perda de milhões para essa empresa. Portanto, este suporte é obviamente para empresas dispostas a pagar, porque inclui vários planos de pagamento, como por exemplo, aqui na notícia fala sobre $150 ao ano por servidor, ou então $250 por ano com o mínimo de 10 servidores virtuais, entre outras características que aqui também apresenta. Dada a quantidade de pedidos, este suporte que iria terminar este ano vai continuar apenas para utilizadores que paguem ou que estendam este mesmo suporte. E já que estou numa onda de coisas antigas, o kernel 3.16 LTS sofreu a sua 42ª atualização, ou seja, já está na versão 3.16.42. Esta versão atualizou 339 ficheiros, 3027 inserções e 1429 exclusões, o que é uma atualização bastante significativa e que abrange várias melhorias de rede, de som, arquiteturas, sistemas de arquivos e atualizações de drivers. Portanto, é aconselhável para quem tem o kernel 3.16.41 atualizar para a versão 42, que, por o que me parece e por o que podem ver neste artigo, tem melhoramentos e atualizações bastante significativas. O maior e provavelmente o mais usado editor de áudio open source e software livre é o Audacity. Ele foi atualizado este mês para a versão 2.1.3, com suporte para Windows, macOS e, como é óbvio, para Linux. Sofreu aqui uma série de melhoramentos nas ferramentas de edição, no layout, na navegação e que podem ler com mais detalhes neste artigo, porque mudaram algumas coisas também muito significativas e que talvez para alguns que estão habituados a alguns menus possa criar alguma confusão. Portanto, é bom que ao atualizarem possam ver aquilo que foi atualizado. E falando novamente no Ubuntu, não podia deixar de passar esta notícia. A 23 de março saiu a versão beta final do Ubuntu 17.04 para desktop, server e produtos cloud, com o codename e já conhecido Zesty Zappos. Penso também que disse corretamente. E esta atualização, como é óbvio, está disponível para as outras distribuições da família Ubuntu, como o Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e a mais recente entrada nesta família, o Ubuntu Budgie. Portanto, esta versão beta é um espelho da versão final que está agendada para dia 13 de abril, mas as diferenças existentes entre a versão 16.10 para esta, a 17.04, são muito poucas. Por exemplo, algumas diferenças são o kernel que é utilizado, que é agora o 4.10, o que é muito bom para uma maior compatibilidade no hardware. Também inclui o Mesa na versão 17 e o X-Server na versão 1.18.4. Tudo o resto é o mesmo. Inclui também correções de bugs, claro, e melhorias e atualizações nas aplicações. Para além de que existe também, como é habitual, um novo wallpaper, mas de resto não existe grande diferença entre a versão anterior. Como última notícia, o Emabuntus, que é uma distribuição com base no Debian. Esta distribuição é virada para computadores antigos ou com hardware mais antigo em específico. Este Emabuntus foi ou é utilizado ou foi criado para reabilitar estes computadores mais velhos e serem utilizados para organizações humanitárias e assim outras pessoas com menos recursos poderem usar esse hardware. Foi atualizada para a versão 1.0.2, ou seja, é a sua segunda atualização. O Debian que foi utilizado é o Debian Jessie 8.7 e o ambiente gráfico, o XFCE na versão 4.12. Algumas características interessantes nesta atualização foi a inclusão do Lilo Search Engine, o suporte UEFI durante a instalação e também houve melhoramentos no suporte para o KeePassX, que é um gestor de passwords. Também foi adicionado o Baobab,
um analisador de discos, também System Back, Mint Stick e KioDock, que este último, KioDock, pode ser ativo ou desativo. Foi atualizado também o TurboPrint e o HP Lip. Também algumas alterações feitas em relação ao Record My Desktop. Ele foi substituído pelo Kazam. Também o Pipelight Flash Player Plugin foi substituído pelo Fresh Player Plugin e o Catfish pelo GNOME Search Tool. Também foram corrigidos alguns bugs, parece-me ser uma boa atualização. Alguns artigos interessantes que li e que guardei também para partilhar, eu vou deixar na descrição para poderes ler com calma, mas para criar alguma expectativa, tu que usas o Ubuntu, vais gostar de conhecer o UQU. Sim, UQU. Eu também não sabia o que era, mas o UQU é uma ferramenta para instalar e atualizar o kernel de forma simples. Neste artigo podes ver em detalhe como pode ser utilizado com algumas demonstrações e alguns exemplos práticos. Também tu que usas Manjaro, assim como eu, este é um artigo que vais gostar de ler, que é sobre o Packer. Já ouviste falar sobre esta aplicação? Bem, o Packer é na verdade um instalador de pacotes do Auur e é bem parecido ao Yaourt. É simples de utilizar e já tem bastantes pacotes disponíveis. Um outro artigo que achei muito bom e também para criar alguma expectativa, este sim, específico mais para aqueles que gostam de rapidez, ou para tu que gostas de rapidez e que andas sempre a contar os consumos, ou tens um portátil com poucos recursos e queres um browser rápido. Este artigo sobre o mais rápido web browser é sem dúvida para ti. E acho que vais ficar surpreendido talvez com a conclusão do artigo. No entanto, aqui uma nota muito importante é que a grande maioria dos benchmarks que foram corridos em relação à performance está relacionado com a performance do JavaScript e HTML5. Portanto, talvez já estejas a ver o resultado que vai dar. Mas estamos a falar do mais rápido e não do melhor, porque isto do melhor é muito subjetivo, mas pode ser aqui uma boa base para testares qual poderá ser então o browser específico ou o melhor para o teu computador ou o melhor para ti mesmo. Estes foram os artigos em destaque, apenas para criar aqui alguma expectativa, mas deixo também o resto, os outros que fui lendo ao longo deste mês para também poderem ler. Mas antes de terminar este podcast, mencionar que podes seguir este podcast nas redes sociais, no website oficial, falares também comigo se quiseres e receberes em primeira mão as novidades no grupo do Telegram. É lá onde eu coloco mais rapidamente a informação e é onde lá coloco algumas novidades e têm mais facilidade de poderem falar comigo. Também se quiseres participar neste podcast com alguma sugestão, comentário, pergunta, artigo, podes sempre fazê-lo para um e-mail que foi criado propositadamente para isso, que é o podcast@linuxtech.pt. Portanto, podcast@linuxtech.pt é fácil de decorar, mas vou deixar na descrição para poderes analisar. E no próximo podcast fazer também referência a neste caso fazer referência ao teu e-mail e na gravação, como é óbvio, receberes um agradecimento especial pela tua participação. Também podem acompanhar outros projetos portugueses, como por exemplo o FC2 Linux, Terminal Aberto, o anterior Linux Tugás, agora tem um novo nome com um novo logo que é o Terminal Aberto, também Linux Setup, Curva Digital, que tive a possibilidade de conhecer há pouco tempo, e também o Açor OS, que é uma distribuição desenvolvida em português de Portugal por Carlos Rosa. Também são estes alguns projetos em português de Portugal que sem dúvida também gostarão de conhecer. Um agradecimento especial ao Sr. A pela edição deste e dos restantes podcasts que vem, e o próximo não vai ser exceção. Se tudo correr bem, vai ser mais um podcast no mês de abril. E já agora, como ouvinte, o que é que achaste da edição? Achas que esta forma de edição ficou melhor? Ficou mais apelativa? Deixa então o teu feedback, é importante para que possa existir progresso e melhorias neste podcast. Também é importante relembrar, ou aqueles que não têm acompanhado tanto, alguns artigos e alguns vídeos que tenho colocado. Eu estou a participar num projeto de modding internacional, e então vou deixar o link na descrição. Este projeto de modding está relacionado com uma distribuição Linux do zero e sem dúvida o objetivo é poder transmitir e poder divulgar mais o GNU Linux a nível global. Portanto, se puderes ir vendo algumas atualizações, sem dúvida então será de grande ajuda para a divulgação deste projeto. Por isso, não percas o próximo podcast já no próximo mês. Fica bem e até à próxima.